atacante desembarcando no Rio de Janeiro nas próximas horas. O Vasco encaminhou a contratação de Brenner e não vai parar por aí. Tem outro atacante chegando. E que história é essa que o Vasco estaria dando um chapéu num atleta que o Boca Juniors almeja? A gente vai falar muito sobre essa questão. Pedro Paulo oficialmente se manifesta sobre a venda da Vasco SAF. Meu amigo vascaíno. E não é mole, não. Ele vai confirmar que as negociações estão em estágio final, tá? Para quem falou, né, politiqueiro, que era mentira, o Vasco está acertando a venda da sua SAF realmente para o Marco Lamáquia. E a questão é a seguinte: a gente pode ter reviravoltas com relação à saída de determinados atletas aqui no Vasco da Gama, que eram dadas aí como certas. E a gente também vai falar aqui muito sobre o jogo de amanhã, estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, primeiro jogo oficial do ano, o Vasco definido pelo Fernando Diniz. Então me acompanhem, coloca a atenção até o final, porque esse vídeo está muito, muito legal. Bom, vamos começar falando aqui sobre o jogo do Vasco amanhã diante do Maricá. É a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. É importante que o Vasco estreie bem, tá? Amanhã a gente vai ver como que está o estágio aí de preparação física, técnica e tática aí do Vasco da Gama. Apesar de ser um jogo do Campeonato Carioca, é importante que a gente estreie o ano com vitória. Impressionando, porque o Fernando Diniz vai no 4-4-2 e o time definido, com Fusato no gol, Paulinho, ele com Lucas Freitas, Leandrinho, Esforza, JP, Maxime, Estrela, Garré e GB. Então reparem aí que alguns jogadores aí, como o Esforza e o Leandrinho, que eram dados certos aí para poder sair do Vasco, vão começar jogando amanhã. Será que a gente vai ter uma reviravolta? Será que esses jogadores vão permanecer nos Gigantes da Colina? Porque se tinha informações de que tanto o Leandrinho tinha pedido para sair, como o São Lourenço da Argentina tinha interesse ou tem no Esforço, tá? Então, o Vasco definido. A gente aguarda aí a apresentação do nosso bravo Alan Saldívia. O Alan Saldívia vai ser apresentado aí até amanhã no Gigante da Colina e tanto o Alan Saldívia como o Juan Rojas já estão registrados no BID, no Boletim Informativo da CBF, e já estão disponíveis aí para quando o Fernando Diniz achar simplesmente necessário os colocarem para poder jogar. Vamos falar aqui sobre a questão envolvendo reforços no Vasco da Gama. Ontem saiu um papo, né, de Inescruza no Vasco da Gama, tá? Colombiano. Marino Inescruza. O Vasco estaria atravessando uma negociação junto ao Boca Juniors. Mentira. Eu fui apurar essa situação agora na parte da manhã. Não tem nada, rigorosamente nada, com o Vasco
O jogador está fechado com o Boca Juniors. Inclusive, tá, o jogador estava muito próximo de ser atleta do tricolor do Morumbi, a informação que eu obtive hoje, tá? O jogador não acertou com o tricolor do Morumbi, porque o Boca deu um chapéu aí, está pagando 41 milhões de reais. Conversinha fiada do Boitatá. Bom, o que é certo é que Brenner é aguardado no Rio de Janeiro, tá? O Vasco se acertou com o Juliano Bertolucci e com o Brenner. O jogador está apalavrado com o Vasco da Gama. A proposta que o Vasco da Gama fez à Udinese é uma proposta muito boa, porque o Vasco pediu um empréstimo com uma obrigação de compra. Nesta obrigação de compra do Vasco da Gama, consta que o Vasco da Gama pagaria 4 milhões de euros e a equipe da Udinese ficaria com mais 25% dos direitos econômicos aí do jogador. Então, é atraente para as duas partes e o Brenner ele vai ser anunciado aí nas próximas horas como novo reforço do Vasco da Gama, tá? Paralelamente a isso, o Vasco negocia sim um outro atacante, tá? E aí são duas vertentes, tá? O Carlos Rodonte, do Cruz Azul, e o Vitor Sá, tá? O grande sonho do Vasco da Gama é trazer o Vitor Sá para cá, para ser esse ponta esquerda. O Vasco está negociando a chegada do Vitor Sá, tá? Ele está se desligando do Krasnodar, mas o Admar mantém negociações em aberto ali com o Rodonte, tá? Vamos lá. Então, para o ataque, a gente vai ter mais dois jogadores. O Brenner, que está a caminho do Rio de Janeiro, tá? E ou o Vitor Sá ou o Rodonte. Esquece essa situação aí de Marino e Nestrosa no Vasco. Bom, sobre a situação da venda da Vasco SAF, a gente teve um posicionamento aí do Pedro Paulo, posicionamento oficial dele falando sobre. Vamos colocar aqui, 2 minutos de vídeo, ele fala ali sobre o Marinax, tá? Ele fala que o Marinax realmente pegou o NDA e não deu sequência à negociação, e ele fala aí do novo investidor, que está muito próximo aí de ser anunciado. O próprio Pedro Paulo confirma aí a negociação. Então, vamos colocar aqui. Que tem alguns exemplos de SAF que não são exemplos de sucesso. E a gente cobra tanto profissionalismo e muitas SAFs não foram profissionais, né? Inclusive, quando eu entro aqui, é salário atrasado, compromissos que foram apalavrados e não foram colocados em contrato, eu honrei, como deixa claro isso, tá, Beto? Com relação até passagem de viagens para jogadores que são de fora do país, que foi acordado com eles e não foi colocado no contrato, eu honrei esses compromissos. Então, um cara que vem, que eles dividem o clube a todo momento, né, mas eu não gosto, que vem da associação, é que teve atitudes profissionais e vem profissionalizando o clube ainda mais. Então, assim, o desejo para o investidor é um desejo muito cuidadoso, um desejo grande, não só meu, mas de todo o grupo e também dos torcedores, mas muito cuidadoso para que seja um investidor muito responsável com a instituição. Você acha que já acontece em breve, esse ano, primeiro semestre? Roberto, é difícil de eu cravar. Assim, são conversas boas, né? Conversas, como eu te falei, bem adiantadas em relação aos outros NDAs que foram assinados e pararam bem no início, né? Não tiveram segmento para outras etapas. Não. Lá atrás o Marinax só simulou, assinou o NDA, mas não andou em nada. Então, assim, eu acho que foi muito mais uma
uma fantasia, mas jogar muito mais para a galera do que realmente tem intenção de investir no Vasco, e não foram cumprindo etapas para a gente ir passando de fase. E esse investidor agora é um investidor que já passou a primeira fase, já passou a segunda, já passou a terceira, já passou a quarta. E a gente está esperando que as coisas aconteçam. Quer dizer que vai acontecer amanhã? Quer dizer que vai acontecer daqui a um mês? Quer dizer que não vai acontecer? Eu não posso afirmar. Eu só posso assinar quando acontecer, quando tiver assinado, aí a gente vai saber. Então tá aí a confirmação do Pedro Paulo falando aí que esse novo investidor já ultrapassou aí 4 fases aí. É o Marco Lamacker, vai ser o novo dono ali da Vasco SAF, tá? Agora a gente tem um posicionamento oficial aí do Vasco da Gama sobre isso. A tendência é que esse memorando aí de intenções já esteja estabelecido até o prazo final aí de validade do NDA, que é em março, e a gente tem um posicionamento aí, tá? O que não pode é o Vasco ficar na mão desses caras aí. É o que eu sempre falo aqui. Então, o Vasco muito próximo mesmo. A informação do Lucas Pedrosa estava certa de ter um novo investidor, um novo dono aí. Perfeito? Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!